que vocês são? São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte? Então, a gente sempre vai compartilhando os locais, porque como a transmissão é em rede nacional, a gente gosta de saber quais são os cantos do país aí da qual a gente está passando. E como a gente vai conversar com um assunto que muita gente se pergunta se vale a pena ou não terceirizar mão de obra, então fica aí o tabu, né? Muitas empresas ainda têm esse receio, essa resistência, né? Até alguns candidatos, quando olham também, quando é uma empresa de RH que está terceirizando a vaga, ou quando é uma empresa de consultoria, elas pensam, não é direto com a empresa, não vou ter os mesmos benefícios. Mas, às vezes, os benefícios são maiores do que o que a empresa oferece, devido a sindicatos e outras coisas que são negociadas em contrato. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o assunto. E a primeira delas, para quem é empresário, que é o principal ponto, é o benefício de restituição de impostos para as empresas de lucro real que buscam saber que benefícios que se tem de terceirizar uma mão de obra, e aí eu vou estar dando a palavra para a Ana Flávia, para estar falando um pouquinho mais sobre o assunto e a gente abordar essa restituição aí de PIS/COFINS. É isso, Ana? Isso, Bárbara, isso mesmo. Muitas empresas, né, que são tributadas pelo regime de lucro real, elas não sabem desse benefício ao adquirir serviços de terceirização de mão de obra, por exemplo, né? Então, esse benefício veio aí através da Lei 10.833 de 2003, olha quanto tempo já temos aí, né? Onde as empresas que são tributadas pelo regime de lucro real podem ter uma acreditação de impostos de PIS e COFINS em até 9,25%. Então, na verdade, para essas empresas, isso acaba sendo um grande negócio também, né? Terceirizar a mão de obra. Além de você contratar serviços que são extremamente especializados, né? Trabalha aí com seletividade, especificidade para determinados cargos, ainda tem esse grande benefício aí para acreditar impostos, né? Isso é uma lei, né? Ou seja, as empresas elas têm esse direito e não é nenhum tabu também solicitar essa restituição, que inclusive é uma taxa alta, 9,75, é isso? 9,25. 25. Nossa, é bastante. É um imposto considerável para se restituir, principalmente pensando na folha de pagamento de muitas empresas, que é relativamente alto. Então, e aí, pensa, quando né? você, Babi, quando você consegue fazer, né? Quando você segue esse regime de lucro real, a contratação de pessoas acaba sendo até mais barato. Quando você faz todos os Sim. cálculos lá, incluindo os tributos, você vai ver que a contratação fica até um pouco mais barata, né? Por conta dessa acreditação no final. Então, fica a dica, porque muitas empresas não sabem dessa possibilidade, e aí a gente já está abrindo aqui esse canal para vocês buscarem também. Olha que show de bola, gente. Já falamos então do benefício para o empresário para poder terceirizar. Vamos falar também um pouquinho dos benefícios ao candidato, daquele que busca oportunidades e às vezes da empresa grande, devido à alta burocracia, não consegue a oportunidade? Então já dei um spoiler aí de benefício. Aline, eu vou te passar a palavra. Me coloca alguns benefícios que os candidatos têm por entrarem através de empresas de mão de obra, por exemplo. Então, um dos benefícios que eu consigo enxergar é realmente que aquele profissional, ele é especializado mesmo naquela área, né? Porque quando você tem uma empresa que busca esse tipo de profissional, então essa empresa, ela já tem uma grande experiência, ela já tem uma grande bagagem e com certeza ela vai realmente selecionar os candidatos mais capacitados, os candidatos que realmente fazem sentido à oportunidade de trabalho. Então, esse é um benefício para o candidato, porque ele vai ter a certeza que ele vai estar sendo triado por uma empresa de confiança que já faz isso há muitos anos e já tem profissionais capacitados para fazer esse tipo de serviço, e a segurança que ele vai estar ingressando no processo seletivo que realmente diz respeito à bagagem profissional dele, porque o que acontece muitas vezes? Quando o recrutador ele não tem esse know-how, ele não tem essa experiência, ele não tem essa vivência, às vezes ele entra em contato com o candidato e aquele candidato ele não tem o perfil para aquela oportunidade em questão. Isso acontece demais. E às vezes aí gera essa frustração, gera esse retrabalho da empresa, e às vezes tem que retomar todo o processo seletivo,
e a frustração do profissional, porque quando ele chega efetivamente na seletiva, ele vê que aquilo ali não faz sentido para ele, não tem nada a ver com tudo que ele pode oferecer para a vaga, né? Não tem sentido a experiência dele com o descritivo de vaga, por exemplo. Então, um dos benefícios assim que eu observo nesse tipo de trabalho é realmente disso, de você estar tendo a certeza que você está com profissionais que sabem o que estão fazendo, estão te encaminhando para uma oportunidade que realmente faz sentido, e a transparência no processo, né, gente? A gente vê hoje muitos descritivos sem informações necessárias, né? Eu até brinquei hoje na live que eu fiz mais cedo, muitas vagas aí de agente secreto, você não sabe o nome da empresa, você não sabe cargo, você não sabe salário, você não sabe nada. Então, assim, você fica totalmente perdido, você não sabe para onde que você está indo, você não sabe se aquela empresa vai agregar valor realmente à sua trajetória profissional. E uma coisa que precisa se entender muito hoje é que não é só a empresa que escolhe o candidato. Exato. O candidato, ele também escolhe. Então, ele tem que ver se realmente aquele propósito, aquela missão, aqueles valores, eles fazem sentido à jornada profissional dele, né? Então, essas vagas sem informação e que você não consegue ter um planejamento seu de carreira, não fazem sentido nenhum. Então, eu enxergo dessa forma. E hoje, como o foco, a gente fala muito na parte de indústrias, principalmente na área de life science, da qual a Quivalita atua bastante, mas o principal desafio que a gente coloca é atender a tantas demandas específicas do setor, porque a indústria farmacêutica, cosmética, a área de life science em si, ela exige muito a questão da graduação, da segunda língua, que é o inglês e tudo, mas principalmente experiência. E são pouquíssimas as empresas que fornecem a oportunidade, né, de cursos técnicos ou até mesmo que agreguem ou que elejam esse profissional como apto para as vagas que as indústrias tanto demandam. E aí eu gostaria de colocar aqui nessa mesa redonda aqui, o que você acha, Aline, sobre isso? O que o profissional precisa estar pronto ou então buscar, né, saber ou se prontificar a se adequar nessas demandas dessa indústria tão exigente? Assim, eu não tenho tanta experiência com indústria, mas o que eu vejo bastante nessa área é que as pessoas elas têm que buscar entender o que a área demanda. Isso não só na área da indústria, mas em todas as áreas no geral. Amplo, né? É muito amplo assim, o assunto, porque o que às vezes eu vejo muito são candidatos que acabam disparando o currículo para todos os lados, ele de fato não sabe realmente o que demanda aquele segmento em específico, o que aquela área pede, e às vezes ele se pega naquele momento, mas eu tenho todas as skills, eu tenho tudo que precisa, mas eu não fui chamado, eu não fui triado, enfim, não foi escolhido para essa vaga. Mas será que realmente você tem? Será que você fez a sua pesquisa ali de competências, de habilidades? O que o mercado está demandando nessa área no momento? Se é um objetivo profissional seu, você tem que fazer o dever de casa, né? Você tem que ver o que a área pede, né, com relação à formação acadêmica, com relação a cursos, com relação a tudo isso que você precisa conhecer para você efetivamente ingressar na área. E o que eu vejo muitas vezes é realmente isso, do profissional, ele tentar ingressar em qualquer área, sem ao menos se dar esse trabalho de pensar assim, poxa, a carreira é minha, né? Então, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que entender como é que está esse mercado hoje, o que estão exigindo, né? A gente está vendo que a gente está num mercado de trabalho de profundas transformações, então, hoje os dados, eles vêm aí de forma muito latente, a tecnologia, a transformação digital, inovação, criatividade. Então, quanto mais esse profissional ele se desenvolver, ele entender como é que funciona a área, isso é melhor para ele mesmo, porque isso agrega um diferencial competitivo muito grande, né? Isso tanto de hard skills, né? A gente está falando de competências técnicas do que você tem que ter para efetivamente ingressar na profissão, quanto soft skills. Então, as soft skills são essas questões das competências comportamentais. Então, o que você observa
nesse mercado como primordial. Então, no mercado de vendas, por exemplo, a gente tem os representantes de vendas da indústria, né? Então, o que esse representante ele precisa para trabalhar? Ele precisa ter uma boa comunicação, ele precisa ter uma boa apresentação pessoal, ele precisa ter um senso de colaboração muito intenso, porque ele vai se comunicar com a equipe. Então, ele precisa ter uma comunicação empática muito forte, uma questão de escutativa, de entender o que o cliente efetivamente precisa para ele poder fazer uma venda assertiva. Então, assim, tem toda uma série de coisas que a pessoa ela tem que fazer, tem que estudar, não adianta, né? Então, não tem como. Então, você tem que estudar, você tem que se capacitar e entender o que o mercado está exigindo para você poder efetivamente ter esse diferencial e você conseguir também passar nas seletivas, né? Porque muitas vezes você entra no processo, mas você nunca, parece que nunca chega na contratação. Então, participa de vários processos e nunca efetivamente é contratado. Mas quando você tem essa visão mais holística da coisa, então você consegue ter um senso crítico muito maior. Perfeito, perspicaz a sua colocação, Aline. E até eu queria adicionar uma pergunta para a Ana, né? Que ela, como é hunting da área de indústria, aí eu pergunto, formação acadêmica que hoje os colaboradores já têm, né? É suficiente? Basta ser farmacêutico, basta ser químico, basta ser graduado, é suficiente? Porque, olha, eu vou colocar até um pouquinho da minha opinião, tá? Eu sei que antigamente era aquela curso de computação era imprescindível. Hoje, além disso, é a língua, né? Que é o inglês que está muito exigido, a questão da globalização, as reuniões internacionais, as empresas corporativas, elas exigem cada vez mais essa ponta. Mas, por favor, Ana Flávia, compartilhe um pouquinho do que você já tem como conhecimento para agregar ainda mais. Então, gente, só até complementando, né, aí o que a Aline trouxe brilhantemente, quer dizer, o processo da indústria, de terceirização de mão de obra na indústria, ela é extremamente específica, né? Ela traz, hoje, precisa-se muito de habilidades técnicas, inclusive específicas. Vai além daquele conhecimento, por exemplo, em algumas áreas, como, né, que são as comuns aí da indústria, regulada pela Anvisa, né, como farmacêuticas, cosméticas, que vai além daquele conhecimento na área de controle de qualidade, somente na área de garantia da qualidade. Como a indústria, ela hoje adotou isso, ela precisa de profissionais cada vez mais capacitados do ponto de vista técnico em detalhes, né? Então, por exemplo, não basta conhecimento em controle de qualidade somente, mas tem que ser no equipamento de HPLC da marca Y, X, Z, com um sistema também diferenciado, com uma legislação também diferenciada. Então, veja, falar um pouquinho disso abre também os olhos, né, para quem está assistindo a gente, para quem tem como estratégia seguir a carreira da indústria, de que é extremamente importante um planejamento. Olha, eu me identifico muito com a área de assuntos regulatórios, mas qual é a área de assuntos regulatórios do mercado regulado, né? A gente está falando do mercado regulado pela Anvisa, pelo MAPA. Qual é a área de assuntos regulatórios que eu preciso seguir? Eu quero focar em registro, em pós-registro, né, em HMP, o que é que eu preciso focar realmente? E aí a Aline trouxe muito sobre essa questão de que cada vez mais nós estamos também buscando ter uma estratégia, né? Uma estratégia de carreira. Então, para quem quer seguir realmente essa linha da indústria, é importante focar nisso. A seleção, né, o recrutamento e seleção para a indústria regulada, né, digamos assim, farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, elas estão com muito foco nas especificidades. Por isso que algumas empresas hoje, né, inclusive como a Quiválida, ela trabalha com muita seletividade e especificidade para estas empresas, né, buscando inclusive profissionais que têm essas habilidades técnicas e também comportamentais, porque é muito interessante que, mesmo tendo toda esta especificidade da indústria, a gente traz o mapeamento comportamental, algumas habilidades, os soft skills mesmo, alinhado
alinhados ao técnico. Por quê? Porque, por exemplo, para uma determinada atividade dentro da indústria, eu preciso saber se, por exemplo, a pessoa ela tem o quê? Ela tem uma boa comunicação, por exemplo, ou então eu preciso de alguém para esta posição na indústria que tenha aí um perfil mais analista, ou então um perfil mais executor, né? Então, isso tudo precisa ser muito bem, muito, a gente precisa dar o match certo com o perfil da vaga desejado, né? Então, focar como estratégia na indústria, a gente precisa pensar nesses detalhes aí também. Perfeito. Só puxando o gancho da Ana Flávia, fica como dica também para o candidato começar a observar os descritivos de vaga da área. Como é uma área muito específica, quando você pega os descritivos, você vê ali tudo que a empresa ela precisa que você tenha de competência, que você tenha conhecimento para ingressar. Então, quando você começa a olhar os descritivos dessa área, né, de indústria especificamente que a gente está falando, você consegue ter uma noção de que curso que você precisa ter, de que tipo de skill que as empresas elas estão mais solicitando atualmente. E precisa ter essa curiosidade de você realmente fazer essa pesquisa de campo, de olhar essas vagas e tudo mais, e conversar com pessoas que já atuam nesse segmento. O LinkedIn é uma ferramenta poderosa para você fazer isso. Então, você pode fazer uma pesquisa ali de pessoas que trabalham nessa área e bater um papo. Falar, olha, fulano, eu estou ingressando, ou então eu estou em transição de carreira, eu queria muito entender como é que funciona, né? Se você puder me contar um pouquinho como é que foi a tua jornada, o que que você precisou se especializar para chegar até o ponto X, enfim. Mas ter esse movimento mesmo de você se educar para você conseguir ter mais sucesso nas seletivas e você conseguir ingressar de uma forma mais que tenha sucesso, né, nesses processos e nessa indústria, porque quanto mais você se especializa e você tem conhecimento sobre a área, então a chance de você permanecer, né, nessa carreira e você ter realmente essa competitividade de mercado, ela é muito maior, né? Eu costumo falar muito que você tem que manter a sua empregabilidade ativa. Então, quanto mais você estiver atualizado nesse mercado, ainda mais um mercado tão específico, mais chances você tem de concorrer a essas oportunidades. Né? As meninas aqui podem falar melhor do que eu, mas com certeza elas sofrem dessa escassez de talentos justamente por ser um mercado tão específico. Né? É difícil você achar profissionais que são capacitados efetivamente, que tenham essas certificações e tenham esses cursos tão próprios dessa área. Por quê? Justamente porque as pessoas elas não têm muito esse costume de entender, tá, precisa disso? Então vamos especializar nisso, né? Então eu quero me sobressair nessa área, então vou fazer esse outro curso aqui que eu sei que vai agregar para a minha carreira, né, Ana? Eu acho que é um pouco por aí. Exatamente, Aline. E, assim, a formação acadêmica, ela é hoje somente um passo, né? E o mercado está cobrando da gente o que se chama, né? O que se tem como conceito aí como se tem o lifelong learning, né? Quer dizer, a pessoa, ela precisa ter ela ter a capacidade de desenvolver o mindset para a capacitação contínua. Exato. Né? Isso é extremamente importante. E essa capacitação contínua, ela vai muito além da escolaridade tradicional, né? A gente precisa ter essa noção de que precisamos ter um mindset de estar em formação o tempo inteiro. E a formação ao longo da nossa vida, né, da nossa trajetória profissional, ela vai muito além do que a escola tradicional já está pedindo, né? Vai muito além disso. Então, está se buscando outras questões, né? Assim, assuntos sobre conhecimentos mais flexíveis, mais diversos, né? Então, isso é extremamente importante. Não adianta hoje a gente sair da faculdade e achar, de um curso técnico, seja lá o que for, e achar que a gente está pronto para o mercado, né? Na verdade, a gente nunca está pronto. A gente tem que ter essa mentalidade, esse mindset de estar conhecendo coisas diferentes o tempo inteiro. E isso deve ser uma estratégia de carreira.
Eu acredito que isso deve ser uma estratégia. No meu planejamento de carreira, eu preciso dizer, opa, o que é que eu preciso conhecer, né, de novo para essa área, né? E não só relacionado, por exemplo, também a assuntos técnicos, né? O que é que outros assuntos podem contribuir para a minha assertividade aqui nessa área, né? Acho que é mais ou menos isso mesmo. Perfeito. E até colocando aqui uma pergunta da Juliana Oliveira, ela está perguntando para nós se nós costumamos oferecer uso de programas de sistema da qualidade no trabalho que a gente realiza. Sim, na verdade, o sistema da qualidade é o nosso DNA. Toda empresa que busca por qualquer consultoria, seja ela de RH, principalmente da Quivalita, tá? Vou falar então da Quivalita. A gente sim usa a questão de um sistema da qualidade, aí eu não estou falando de software, tá? Mas um sistema, um procedimento, um processo como uma ISO 9001, da qual a gente garanta a qualidade e a especificidade atendida do início ao fim desse processo. Ou seja, sim, isso é atendido. E para quem quiser, tiver dúvidas, quiser perguntar durante a live, pessoal, uma mesa redonda, fiquem à vontade, podem perguntar e coloca de onde vocês estão, hein? São Paulo, capital, Rio, onde vocês estão localizados. Boa noite, Aline. Tem o pessoal ainda, desculpa, tem o pessoal ainda entrando, né? E até a questão das perguntas, até as meninas até bem colocaram que o profissional ele não está pronto assim que sai da faculdade. E aí a gente vê a necessidade cada vez maior das empresas de estarem buscando profissionais de hunting. Por quê? Os diversos candidatos que se candidatam naquelas vagas não dão match para aquela vaga. Aí, quando se tem teste, então, aí parece que tria mais ainda, né? São poucos os que fazem os testes ou que se dedicam ao tempo de realizar, porque são de suma importância. Os testes já são seleções para ajudar a equipe de RH a poder selecionar os profissionais e poder selecionar para a entrevista. Vocês imaginem que se numa vaga que eu tenho 300 currículos, 300 candidatos, desses 300, se eu fosse realizar a entrevista com todos eles, eu descobriria que, na verdade, para a minha vaga, eu tenho mais ou menos 20% ou 10% de match. Os demais colocaram lá só para, não, deixa eu ver se está dando certo e alguém vai me ligar. A sensação é essa. Eles colocam para ver se a gente vai ligar. E não é assim que funciona, pessoal. A gente coloca a descrição da vaga, colocamos o link para ser o candidato se candidatar, mas lembrem-se, vocês também precisam visualizar se aquilo é o que vocês estão buscando, não apenas pelo salário, tá? Mas aquilo faz parte do seu plano de carreira? Aquilo faz parte daquilo que você deseja e quer? Aquela empresa tem a ver com os seus valores? A missão e visão que a empresa busca são as mesmas que você quer como carreira, como profissional da área? Seja do mercado, da indústria, seja qual for, eu já estou generalizando um pouquinho. Mas o importante, o insight principal é convidar o candidato a se dar o valor também. Que a gente entende a realidade, principalmente do país. Não, estou procurando emprego, estou precisando de qualquer coisa. Peraí, seja estratégico. Qualquer coisa, o quê? O que galgaria para você fazer uma escalinha um pouquinho maior, para você ganhar experiência, para você se qualificar ainda mais, para você adquirir experiência, para você, então, conseguir aquilo que você almeja. Lembrem-se que quando vocês se candidatam e vocês trabalham, por menor que a hierarquia seja da vaga, seja de um atendente, seja de um telefonista, do que for, ela tem o seu valor e ela tem a experiência agregada, onde a empresa está patrocinando você por estar naquela vaga, porque ela está te pagando por aquilo, mesmo que você cometa erros, entende? Então, aquele convite de vocês refletirem, é aquilo, isso, o que vai me agregar? Eu fazer atendimento ao cliente, isso tem a ver com aquilo que eu quero fazer? Faz sentido? É aquilo que eu realmente quero e desejo? Porque a empresa também se frustra em colocar candidatos que às vezes não tem match com a vaga, não se identifica. O que a empresa mais quer, acreditem em mim, o que a empresa mais deseja é candidatos e colaboradores que queiram ficar na empresa, que queiram crescer com ela, que façam parte dos mesmos valores, missão, visão dela. Não é só ser usada como trampolim para outro local. Não é a ideia. As empresas elas querem cada vez mais profissionais leais,
profissionais que buscam e têm a responsabilidade de saber que aquela vaga vai galgar ela para crescer ali dentro da empresa ou de alguma forma ainda maior. Então, eu falei um pouco como empresário, mas aí eu vou convidar as meninas para também adicionar. E aí eu quero colocar a pergunta: o quão importante é esse profissional de hunting nas empresas hoje para buscar o candidato ideal? Aline e Ana, por favor. Tá, então eu vou começar. Assim, o hunting, como eu até falei anteriormente, né, ele é muito importante porque ele é essa questão de ir direto ao ponto. Então, um profissional que ele conhece bem sobre a área, sobre a especificidade do cargo, sobre a especificidade do segmento, ele vai saber fazer uma busca muito bem feita. Então, isso agiliza o processo seletivo, porque ele vai direto ao ponto, então ele vai encontrar candidatos realmente que têm esse fit com a vaga, e você não vai ficar sofrendo, né, com essa questão de, recebi aqui 300 currículos, desses 300 currículos, 10 atende realmente a minha demanda aqui. Porque isso acontece bastante, né, de pessoas que fazem mesmo meio que esse teste, vou enviar aqui para ver se o meu currículo ele passa ali na triagem, se passar, ótimo, estou topando qualquer coisa, né, e esse que a Bárbara trouxe, é a questão de você entender qual é a sua especialização. Então, o que você quer deixar como legado? O que você quer deixar como sua marca pessoal, né? No LinkedIn, só fazendo um adendo, eu converso com outros produtores de conteúdo e a gente discute muito sobre isso. Então, qual é a reputação que você deixa no mercado? As pessoas elas vão te reconhecer como? Porque se você é muito generalista, você não é especialista em nada. Então, você conhece um pouquinho de várias coisas, mas você não conhece nada muito aprofundado. Então, você não é especialista em nada. Então, eu posso muito bem aqui falar sobre várias coisas de RH, mas a minha especialização é recrutamento. Então, eu sou especializada em recrutamento. Então, quando eu vou me apresentar, eu já falo que eu sou especialista em recrutamento e seleção. Agora, uma pessoa que ela é muito generalista, ela não vai ter essa especialização e ela não vai conseguir se posicionar no mercado dessa forma. Então, eu não posso dizer que eu sou especialista em determinada área porque eu não conheço aquela área aprofundada, bem profundo, né, de uma forma bem embasada. E aí, voltando para o profissional de hunting. Então, quando esse profissional ele começa a fazer essa busca ativa, ele vai realmente sentir nessa conversa, sentir nessa entrevista, se realmente essa pessoa reúne os requisitos que são necessários para a posição. Por quê? Porque ele conhece da área, ele conhece do segmento, e ele vai saber extrair o melhor dessa pessoa, o que vai agregar aquela oportunidade em específico. Por isso que é importante você ter um profissional que ele seja especialista naquela área, para ele conseguir fazer um processo o mais assertivo possível. Porque ele sendo um conhecedor daquilo dali, você pode ter certeza que ele vai fazer esse processo de uma maneira muito mais fluida, muito mais coerente e muito mais assertiva para o que realmente precisa para aquela oportunidade. Então, o hunting, a gente observando desse ângulo, ele é fundamental para tornar os processos mais ágeis, mais assertivos e realmente colocar os profissionais certos nas vagas, para que não haja justamente essa questão de nossa, mas não era essa pessoa que realmente, esse candidato que coloquei aqui, mas não está dando muito certo. E aí, o que acontece? Você vai ter retrabalho e você vai gastar muito mais, porque aí você vai ter que fazer um novo processo, fazer tudo, vai demorar de novo, para você treinar essa pessoa de novo, enfim. Então, quando você tem uma empresa especializada ou um profissional especializado, você consegue com que esse processo ele não seja tão oneroso e ele traga realmente profissionais que façam sentido para aquilo ali que você está buscando, né? Então, eu já trabalhei para algumas consultorias de hunting, hoje eu presto consultoria de forma autônoma com a minha empresa, mas o que eu tenho observado muito é isso, né? Essa questão de muitas empresas não terem profissionais de RH
especializados naquele segmento que ele quer buscar os profissionais, e aí busca esse serviço justamente por isso, né? Porque não tem o pessoal na equipe ali, e aí vai buscar esse profissional de fora para poder tornar esse processo mais certeiro possível. Mais ágil também. Mais ágil também. Eu queria contribuir um pouquinho com a Aline, que é muito bacana, Aline, o que você trouxe, e eu acrescentaria somente que o profissional de hunting, né, ele vem com muito treino, né, com muito treino e experiência, mas especialmente a experiência na busca da interseção entre as necessidades da vaga e os anseios e buscas de cada profissional. Né? Isso que é importante. Acho que o profissional de hunting que conhece o processo de recrutamento como deve ser, as ferramentas também necessárias, o que é que acontece? Ele está treinado e tem experiência para entender a interseção entre o perfil da vaga e os anseios de cada candidato que ele faz o hunting, né? Que ele entrevista. Então, essa interseção é extremamente importante. Né? Ouvi muitas histórias, né? Também o fato da gente ter muito contato com diversas pessoas traz uma dimensão nesse processo de recrutamento muito diferente, né? Faz com que, no final das contas, o profissional de hunting que conhece de fato o processo como deve ser feito, ele consegue ser muito mais assertivo exatamente porque ele está pensando o tempo inteiro nessa interseção. E quando a gente fala da interseção, a gente está falando da interseção entre a empresa e o candidato, e incluindo aí as variáveis, né, dos perfis técnicos e comportamentais que esses projetos precisam, né? Então, acho que isso é o mais importante. O candidato também que participa de processos seletivos com recrutadores preparados e experientes, eles se sentem muito mais confiantes, né? Inclusive como forma de aprendizado do processo, né? Por exemplo, às vezes ele está participando de processos corretos, assertivos, de que por mais que aquela vaga não seja a vaga dele, mas ele aprende. Aprende durante todo o processo. Acho que isso também é uma dica bem legal. Muito bom. E agora, nos dias de hoje, que a gente acabou de passar por uma pandemia, ficou cada vez mais comum também a questão das entrevistas online. Aqui na Quivalita mesmo, acho que 100% dos candidatos a gente acaba entrevistando apenas online e a gente recruta para dentro. Inclusive, o Steph vai estar compartilhando aqui nos comentários o nosso site, onde a gente tem lá carreiras e tem as vaguinhas também que a gente tem aberto para as empresas, indústrias que a gente terceiriza a mão de obra. Se você estiver buscando oportunidade, é legal, dá para compartilhar também. Então, e as nossas redes sociais, a gente está no Insta, no LinkedIn, e dá para compartilhar essas vagas também nessas redes, né? Mas o que é importante que eu queria colocar? Dessas entrevistas online, a dificuldade da gente fazer aquele processo seletivo mais humanizado, aquele que a gente precisa superar as barreiras da diversidade, né, durante o processo, como buscar o candidato ideal e que dê match nessa diversidade, porque, por exemplo, aqui na Quivalita a gente super valoriza, não entramos com nenhum tabu nessa questão de LGBTQIA+, a gente contrata consultores dessa parte e também damos oportunidades, temos vagas seletivas para pessoas negras, grávidas, então tudo depende de demanda, o tipo de trabalho, porque é possível. O que a gente super acredita é que existe talentos para todos os pontos, a gente só precisa ser assertivo e encontrar a pessoa certa, a vaga certa e fazer o match. E aí, com isso, o que eu queria até fazer a pergunta agora mais aberta, né, Aline, do mercado. O que você sente? Quais são as dificuldades, então, hoje que a gente tem diante desse processo seletivo online, né, digital, e para a gente poder ser assertivo, para poder dar oportunidade nessa questão de diversidade, ser um processo seletivo mais humanizado? O que eu ouço muito de reclamação do processo seletivo online é justamente uma certa frieza. É o que os candidatos me relatam, assim, que
não é a mesma coisa de você estar no mesmo ambiente físico que o recrutador ali, que você pode olhar efetivamente no olho, você pode sentir a presença, você pode sentir a energia, digamos assim. Então, é diferente a questão de um recrutamento presencial e de um recrutamento online. Só que ao passo que nós temos essa certa frieza no online, né, conforme eles relatam, a gente também tem a flexibilidade, por outro lado, que o online nos proporciona, que é justamente você poder fazer um recrutamento da sua casa, então você só precisa de um equipamento para estar fazendo a transmissão, e o que não exclui a necessidade de preparação. Então, tanto no recrutamento online quanto no recrutamento presencial, tanto a empresa, o recrutador quanto o candidato, eles têm que estar bem preparados para participar dessa seletiva. Então, o profissional, ele vem com essa preparação de não fazer perguntas enviesadas, de não trazer muito dessa opiniões, né? Opiniões dele mesmo com relação a diversas coisas, né? Você está falando de diversidade, eu vou trazer até um exemplo aqui que aconteceu com um cliente meu, que ele me contou que uma vez ele foi participar de um processo seletivo e aí estava tudo indo muito bem, a recrutadora, ela elogiou bastante, ela falou que realmente era tudo aquilo que ela esperava no processo e tudo mais, né? As competências dele condiziam com tudo aquilo que eles estavam buscando. E aí, no determinado momento, ela foi e soltou uma frase assim, ela falou: nossa, sua esposa, porque ela viu a aliança, a sua esposa deve ser muito feliz, porque o marido dela, né, se referindo ao rapaz, porque o marido dela é muito competente, tal, não sei o quê. Aí o rapaz foi e respondeu para ela, falou assim, não, esposa não, o meu marido. E aí ele falou que nesse momento, o processo acabou. Ele falou que o brilho que ela estava no olho sumiu, desapareceu, tudo que ela tinha falado parecia... acabou. Então, assim, e naquele momento ele viu que tudo que ela tinha falado, todo da competência e tudo mais, não serviu de nada. Então, naquele momento, por conta dessa questão, acabou o processo para ele. Então, a gente vê o quanto que isso influencia as seletivas, né? O quanto que esses vieses, eles são muito preocupantes quando esse profissional ele não está preparado para conduzir um processo. A gente não pode deixar que as nossas crenças, ou seja lá o que for, afete a forma que a gente está recrutando as pessoas. Então, a gente tem que recrutar essas pessoas pelas competências que elas apresentam, não pelo fato de gênero, não pelo fato de idade, né? Não pelo fato de ter ou não ter algum tipo de deficiência. Infelizmente, a gente observa muito isso no mercado e no LinkedIn diariamente se vê relatos desse tipo de profissional que conduz as seletivas dessa forma, né? Eu costumo contar relatos meus também, que eu sou mãe, eu tenho duas crianças aqui, uma de 6 e uma de 9. Eu precisei pausar minha carreira e quando eu voltei para buscar recolocação no mercado, o mercado foi muito cruel, justamente por conta disso. Sim. Então, se você tem filho pequeno, você não serve, porque na cabeça de algumas pessoas você não vai conseguir conciliar a maternidade de carreira. E se você tem um filho maior e às vezes você decidiu se dedicar a essa criança, você também não serve porque a pessoa deduz também que você não tem capacidade para voltar para o mercado depois de um longo período afastado. Então, essa questão do mulher e mãe também é muito complicada. E, às vezes, até se você decidir não ter, se você tem uma certa idade. Você chega num processo seletivo, com, sei lá, com 35 anos de idade. Você tem filho? Não. Por que não? Você está na idade, não sei o quê, sabe? Então, assim, tudo é questionado. Então, no mercado de trabalho, ser mulher é muito difícil. Quando você é mãe, pior ainda, né? Mas, enfim... Então, a gente falando um pouco desses aspectos assim de preparação e tudo mais, então esse profissional ele tem que estar muito preparado para conduzir essa seletiva e, em contrapartida também, a pessoa candidata ela tem que também se preparar para que seja útil e seja válido para ambas as partes, né? A pessoa ela tem a certeza
que realmente é uma empresa, é uma organização que faz sentido para ela, e do outro lado, esse profissional também recrutar de uma forma o mais humana e o mais acolhedora possível, né? Sem dúvida. Tem muitos assuntos aqui que a gente pode colocar que é pinga-fogo, né? Porque são assuntos que daria uma live inteira só abordando, na questão de mulheres, principalmente. Eu considero um super tabu, um super tabu. Mas voltando no foco até principal da terceirização de mão de obra, o que eu gostaria de convidar vocês a me colocar aqui? Para os candidatos, né? Quais são os principais soft skills e hard skills que o mercado de trabalho precisa para esse candidato poder, né, atender? Aí, no caso, a Aline, como mercado geral, eu ia pedir para a Ana para falar da questão da indústria. Pode falar, Ana, já falei demais. Você começa. Vamos lá. Então, né, hoje, na verdade, a combinação aí do técnico com o comportamental, inclusive, está muito específico também, né, direcionado, focando na indústria, né, aqui especialmente, está muito direcionado, né, para cada área, por exemplo. A gente que trabalha na Quivalita, né, com diversos processos aí, especialmente para o mercado regulado pelo Anvisa e Mapa, a gente vai buscando essas competências técnicas e comportamentais muito juntas, né? Então, hoje está se buscando muito mais para uma área de controle de qualidade, exemplo, né? Uma área que no passado já foi muito operacional somente, mas o mercado da indústria já mudou, né? Não se quer mais ninguém muito somente na área de controle de qualidade executora, somente alguém que seja executora, né, que tem ali o conhecimento técnico nas análises de baixa, média, alta complexidade, nos sistemas XYZ, de HPLCs e outros equipamentos. Na verdade, eles querem esses conhecimentos alinhados a outras competências socioeconômicas, né? E isso é extremamente importante. Então, assim, pessoas com habilidades mais humanas, literalmente, que estejam mais criativas nesse processo, isso dentro do laboratório, né? Estou dando o laboratório somente como exemplo, mas para a gente entender como está tudo muito mais amplo hoje, né? Porque o laboratório, todo mundo sempre dizia, não, o laboratório segue um processo, só um procedimento, então é tudo, a gente precisa de gente muito executora. Mas hoje o processo de recrutamento das empresas para essas áreas, por exemplo, já estão muito diferentes. Então, sim preciso ter mais criatividade, ter uma habilidade aí de comunicação, ser muito mais analista, né? Também, porque a gente precisa ter a capacidade analítica para tudo, especialmente para o mercado que é regulado. Esse mercado regulado precisa de muita coisa, e a inteligência emocional, né? Eu costumo dizer que até a gente eu particularmente já fiz hunt até para vendas na indústria também, e assim, eu já vi empresas atuarem muito nesse processo mesmo de recrutamento, buscando da gente um entendimento sobre o perfil, sobre a inteligência emocional dos candidatos para o fechamento da venda. Né? Então, assim, opa, que legal, porque no processo de venda, o processo de venda é um processo técnico, não é somente uma habilidade normal, não, eu sigo um processo de venda e vou conseguir vender. Não, pelo contrário, durante todo o processo você precisa ter boa comunicação, ser assertiva, ter uma habilidade ali empática para conversar com o seu cliente e ter inteligência emocional, especialmente para as objeções, para a hora do fechamento e tudo. Então, essa combinação dos soft skills com os hard skills vai de muita área. E aí, uma boa empresa de hunting, realmente, ela vai saber, uma empresa treinada, uma empresa experiente, vai saber achar essa interseção aí para a vaga e para o candidato. Perfeito, sim. O que a Ana falou faz muito sentido para o mercado geral, né? Como ela mesma trouxe.
Hard skills e soft skills também considero que são extremamente complementares, então uma não exclui a outra, as duas devem andar em sintonia. Teve até tem uma lista, né, um relatório do Fórum Econômico Mundial, que ele traz 10 competências assim do profissional do futuro. A primeira competência que eles citam lá é a colaboração. Então, a capacidade dessa pessoa conseguir trabalhar em equipe, conseguir colaborar com outras pessoas. Uma segunda habilidade é a inovação. Então, a pessoa que consegue ter essa capacidade de ter uma mentalidade mais aberta para conceber novas ideias, novas soluções para problemas diversos, enfim. Uma terceira competência seria a flexibilidade cognitiva, então a gente vem aí com a questão do raciocínio lógico, da sensibilidade para efetiva solução de problemas mais complexos, né? A Ana falou que a área mesmo, né, o processo de vendas e a área da indústria é uma área que ela necessita muito dessa parte de um raciocínio mais analítico, de um pensamento mais crítico. Então, o Fórum Econômico Mundial também traz essa habilidade como uma habilidade geral. A gente tem também a questão da liderança, e quando a gente fala de liderar, né, a gente não está falando só do cargo, de você ter um cargo como líder, mas de realmente você conseguir impulsionar pessoas, de você ter esse posicionamento de liderança, né? Quando você consegue liderar pelo exemplo, quando você consegue impulsionar os outros a essas pessoas também performarem cada vez melhor e darem o melhor de si, você está sendo um líder nato. Então, isso também é uma habilidade muito considerada hoje em dia no mercado de trabalho. A inteligência emocional, que a própria Ana trouxe também, né, essa capacidade de você lidar com diferentes situações, com mediação de conflitos, e você conseguir buscar soluções efetivas para todas essas questões que acontecem aí nas nossas rotinas. Julgamento e tomada de decisão é uma coisa também muito importante de você conseguir analisar um cenário e você conseguir também tomar a melhor decisão diante desse cenário que está sendo apresentado ali. Negociação, né, pensamento crítico, solução para problemas complexos, enfim. Então, todas essas habilidades, elas são fundamentais num profissional que realmente ele pensa em se desenvolver, ele quer ter uma carreira promissora, e que entende um pouco melhor aí do mercado. Então, unindo as questões técnicas do seu segmento de atuação, seja qual for, você compreender qual é a sua realidade de mercado, e unindo a essas soft skills, você pode ter certeza que você vai estar à frente de muita gente aí que não faz esse exercício de se conhecer, né? Então, tudo começa pelo autoconhecimento. O que você tem? Se conhecer, né? Então, o que você tem como ponto forte, o que você tem como ponto de melhoria, quais são as oportunidades que você pode explorar. Então, é muito importante que a pessoa ela faça esse exercício de reflexão para que ela consiga galgar o que ela pretende na carreira, enfim, e ter realmente uma projeção muito melhor de onde ela está, né, do ponto que está e do ponto que deseja chegar. Fantástico, Aline. E aí, para adicionar um pouquinho do que você está colocando, e aí eu vou dar um temperinho a mais de visão de empresária, o meu feeling é que muita gente acaba se candidatando, eu vou ser aqui nessa vaga aqui porque é de coordenação. Ai, vida boa, só vou mandar os outros fazerem o trabalho. Não, é muito tranquilo. Não. Gente, vaga de liderança é aquele famoso ditado de um super-herói que a gente super conhece. Grandes poderes, mas grandes responsabilidades. Você leva a bordoada de cima e de baixo. Porque você tem que atender às expectativas do seu time para que ele lhe traga o resultado que você tanto espera e almeja, ao mesmo tempo que você tem que trazer o resultado que a sua diretoria exige, no mesmo sentido de expectativas e atendimento. Você entende? Você tem que ter a habilidade de gestão de pessoas e tudo mais. Então, o cargo de liderança, ele tem esses honorários a mais por conta disso, desses pontos a mais que você, como numa vida normal, como
operações, analista e tudo mais, você não vislumbra, você não tem ideia, né? A gente brinca que segunda-feira, deixa eu deixar o fígado ali com a diretoria, na sexta-feira, agora eu vou falar com o time para dar um up, porque estão precisando de resultado melhor, né? Então, é importante. O autoconhecimento, ele é, acho que, parte primordial do candidato que anseia chegar em algum lugar. Aquela famosa pergunta que todo RH faz, né, para todo candidato: como que você se vê daqui a 5 anos? Como que você se vê daqui a 10 anos? A pessoa, ela quer ter noção se ela está se projetando ou se ela está usando aquela candidatura apenas como mais um emprego, só para pagar o boleto, garantir lá o pagamento das contas, mas qual que é o sentido, né, daquele tempo? Porque é um tempo perdido, tanto para a empresa que gasta uma fortuna em treinamento, uma fortuna em investimento de treinamentos até fora da empresa, para aquela pessoa crescer, ao mesmo tempo que aquela pessoa, eu vou fazer isso porque não tem coisa melhor. Como assim? Isso faz parte do seu plano de carreira? Busca esse autoconhecimento, que eu acho que isso é primordial. Porque, por exemplo, ser analista e tudo mais, isso é uma galgada, mas ser líder, você está se candidatando porque você tem habilidade, você quer ser isso, ou você está indo por causa do dinheiro? Essa pergunta também é importante. Essa autorreflexão para o candidato, ela é fundamental. E aí, a questão de senso de propósito mesmo, né, Bárbara? Assim, tanto o senso de propósito da empresa, da organização, quanto o senso de propósito dessa pessoa. E se isso dá match, né? A gente fala da questão do fit cultural, né? Se realmente aquela cultura organizacional e todo aquilo, né, que a empresa apresenta na sua proposta de valor, ela faz sentido para essa pessoa, para a carreira dessa pessoa, né? Como eu falei lá no início. Então, o candidato, ele escolhe a organização que ele vai trabalhar. Claro, a gente tem várias questões, enfim, né? A gente não precisa entrar no mérito, mas quando a gente fala de questão de projeção de carreira, você tem que pensar o seguinte: a maior parte da sua vida você passa trabalhando. Então, trabalhe no lugar que faça sentido para você, né? Se esse lugar ele não tem esse sentido, esse senso de propósito, e realmente é uma coisa que você vai fazer ali, estou precisando pagar o boleto, então eu vou trabalhar aqui, isso desencadeia muita coisa, isso desencadeia frustração, isso desencadeia depressão, ansiedade, vários transtornos mentais, né? Então a pessoa ela tem que prestar muita atenção de para onde é que a carreira dela está se encaminhando, né? Você vai seguir a onda do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, ou você realmente vai planejar a tua vida e você mesmo vai fazer seu próprio caminho? Então, fica aí essa reflexão, né? Eu contribuiria até com vocês, porque é um tema realmente, a Bárbara trouxe um ponto bem quente mesmo, porque de fato acho que coloca a gente também como protagonista mesmo, né? Assim, acho que deixa mais claro essa questão de sermos proativos e de sermos protagonistas da nossa história, literalmente, né? Da nossa trajetória profissional. Exatamente. E não deixar, né, a vida levar a gente de acordo com as oportunidades que vêm, né, do mercado. Então, mas eu acho que eu colocaria mais uma pimentinha aí, que é de dizer assim, opa, acorde, porque você precisa desenvolver, inclusive, um entendimento dos processos seletivos das empresas, entender um pouco mais como as empresas agem, né? Então, assim, por exemplo, acho que quando você se candidata a um processo, você tem que verificar, né? Se está clara na oferta dessa vaga, né? Qual é a gestão, se há uma gestão de pessoas estratégica naquela organização. Isso é extremamente importante. O que é que você quer? Você quer alguma coisa muito mecânica, né? Ou o que é que você quer? Você tem um plano de carreira literalmente traçado, né? Mínimo que seja, a gente não está falando de coisas mirabolantes, não. Mas é extremamente importante a gente pensar nisso, porque hoje tem muita empresa ainda que não mudou a postura, que acredita que a contratação de profissionais são apenas para aumentar a folha. Né? É só mais uma despesa, né? E não atua, na verdade, nesse entendimento de que a contratação de pessoas ela deve ser estratégica para o negócio.
E eu tô falando, na minha opinião, tá, gente? Eu tô falando, porque eu tenho visto muito nas empresas, né, e também questionamentos de muitos candidatos, que é o quê? Muitas empresas, elas não atuam como estratégia, elas não estão mostrando, evidenciando qual a estratégia em cada contratação dela. E eu tô falando, não tô falando só de contratações de gestão, tô falando do operacional também. A pessoa lá de produção, o analista que está lá no laboratório, ele não pode ser considerado somente como é mais um, né? Para estar compondo lá a minha folha de pagamentos no final, e eu trato isso tudo como uma despesa. Se a empresa, aí atenção para, né, as pessoas que participam realmente de processos seletivos, busque entender qual é a estratégia de gestão de pessoas, né? Relacionados especialmente à contratação de pessoas dessa empresa que você está se candidatando. Ela vai te considerar somente como uma despesa ou como uma estratégia, independente se a gente está falando de operacional ou de gestão. Isso é extremamente importante. Então, até para as empresas que também estão aqui, colocar isso é muito valoroso, porque na hora que eu consigo, enquanto empresa, mostrar que eu não sou só mais um número, que na hora que a coisa estiver ruim você tira, não. Pelo contrário, você é estratégico. O que é estratégia na contratação de pessoas? Isso precisa ser discutido. Isso que eu acho que é importante cada um pensar também para fazer as escolhas certas, né, no processo. Porque como você trouxe, Aline, a empresa escolhe, mas o candidato também escolhe. Hoje a gente é muito mais ativo nesse mercado, de dizer, opa, isso aqui eu sei que não vai dar certo daqui a um tempo. Então, vou me retirar do processo, porque, de fato, não condiz, né, com aquilo que eu tenho planejado para a minha vida enquanto pessoa, enquanto profissional, porque hoje está tudo ligado, né? Então, eu penso mais ou menos dessa forma também. Perfeito. Não, mas excelente seu posicionamento com relação a isso, né? De você tratar pessoas efetivamente como números. Então, é mais um número que eu tenho aqui dentro da minha organização, e aí você não busca desenvolver essa pessoa, você não está nem aí para a jornada do colaborador, você não prepara uma boa integração para esse colaborador, você não deixa muito claro e transparente como é que funciona ali naquela organização, se ele precisar de ajuda, quem é que ele pode recorrer, quem é a equipe, quem é o líder mais próximo, enfim. Então, tudo isso tem que estar muito bem especificado ao longo de todo esse employee experience, né, essa experiência da pessoa colaboradora, e muito bem pontuado, Ana, assim, poucas empresas, efetivamente, elas se preocupam com esse investimento que são as pessoas. Então, de que forma que eu posso proporcionar uma maior qualidade de vida, um maior reconhecimento e uma maior valorização dessas pessoas que estão aqui dentro dessa organização, para que elas performem muito mais e elas performem muito melhor. E isso é um ponto também, né? Você falou colocar a pimenta, porque realmente tem muita empresa que ela ainda não acordou para a importância de você realmente reconhecer e valorizar as pessoas que fazem parte desse ambiente corporativo, e são essas pessoas que fazem a engrenagem efetivamente girar do negócio. Então, são as pessoas que refletem ali no resultado do negócio. Então, como é que você quer ter um resultado sustentável, um resultado perene, se você não valoriza as pessoas que estão ali contigo realizando o trabalho? Então, né, fica mais uma reflexão para que empresas que estejam nos assistindo consigam colocar também essa mãozinha na consciência e pensar, caramba, será como é que está a minha responsabilidade social corporativa aqui? Será que realmente está fazendo sentido? Será que realmente eu estou conseguindo proporcionar essa valorização aqui que essas pessoas merecem e precisam, né? Então, muito bem pontuado, Ana. Fantástico, Aline, Ana. Realmente a reflexão aí, principalmente das empresas, para poder olhar as pessoas como pessoas, não como números. Acabar um pouco com isso de que, eu quero robozinhos. Não, você não precisa de robozinhos. Coloque sistemas para fazer o trabalho de robozinhos. Coloquem os profissionais para fazer aquilo que a mente humana ela é boa em fazer o desafio da criticidade, de uma análise de risco, de melhorar o processo, otimizar tempo,
desenvolver algum processo que reduza retrabalho, custo. Isso quem faz é a mente humana, não é um equipamento, uma impressora. Então, cada vez mais aquele toque, né, de reflexão aos empresários, pensa bem, quem é que está fazendo o recrutamento e seleção da tua empresa? É uma pessoa que sabe da estratégia de negócio que você tem? As pessoas que você está colocando, elas fazem parte dos seus valores, missão, visão? Elas querem crescer com a empresa ou está usando a sua de trampolim? Faz todo sentido, você está conseguindo ajudar de forma socioeconômica a região onde você se encontra, que aí é uma consciência coletiva que a gente precisa se convidar a ter, que infelizmente não há. É sempre aquela questão de se pensar, estou sozinho, não tá não, não tá não. Tem muita gente subindo e seguindo o teu propósito, que é a tua empresa, que é aquilo que você busca trazer como diferente naquela região, naquele local, e isso upa, claro, a vida das pessoas que fazem parte disso, desse propósito, né? Então, queria agradecer o tempo de cada um que está aqui participando conosco. Muito obrigado. A gente chegou a mais de 1 hora aí de live. Agradeço imensamente a todos o carinho e a atenção de estarem aqui. Então, coloquem também nos comentários se vocês quiserem falar um pouquinho mais de algum assunto que a gente abordou aqui, que a gente sabe que tem muito pinga-fogo aqui do que a gente comentou, desde diversidade, mulher no mercado, forma de contratação, plano de carreira, gente, tem tanta coisa. Enfim, coloquem aí o que vocês sentem maior necessidade da gente estar abordando, e aí fica a dica, se precisarem de qualquer informação, novidade, segue aí a gente nas redes sociais. A Aline Souza também é top voicer aí do LinkedIn, tem super dicas, sigam ela na rede social, ela tem sempre muitos insights fantásticos. Então, é isso aí. Galera, muito obrigado, uma boa noite e a gente se fala. Beijo, gente. Me sigam no Instagram, hein? @soualineoficial. Me sigam lá, me sigam no LinkedIn. E quiserem me procurar inbox, fiquem super à vontade, mandem mensagem, que eu vou ter um prazer enorme em responder a todo mundo. E, meninas, mais uma vez, obrigada aí pelo bate-papo. E eu espero que tenha agregado bastante valor aí a todo mundo que nos assistiu hoje. Muito, a gente vai te chamar mais vezes, pode ter certeza. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Ana. Até.